Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada profunda e um tanto sombria pelas areias do tempo, onde desenterraremos os segredos mais bem guardados de uma das civilizações mais fascinantes da história. E se eu dissesse a vocês que os antigos egípcios não apenas se preparavam para a morte, mas tinham um verdadeiro plano, quase um hack, para driblá-la? Esqueçam por um momento as pirâmides e os tesouros de ouro. O verdadeiro poder dos egípcios não estava em seus monumentos, mas em suas palavras escritas em papiros milenares. Hoje vamos decodificar o software que eles usaram para navegar o caos do além, um guia que prometia não apenas a sobrevivência, mas a eternidade. Fiquem comigo, porque o que vamos explorar fará vocês verem os faraós não como reis obcecados pela tumba, mas como pioneiros na busca pela imortalidade através do conhecimento e da magia. Este não é um documentário, é uma revelação. Estão prontos para conhecê-la? Antes de começar, queria contar a vocês algo sobre as imagens que vêm. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando a vocês. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas um acompanhamento visual para que a imaginação de vocês possa voar comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender este hack, primeiro devemos compreender a mentalidade egípcia. Seu mundo era regido por um conceito-chave, Ma'at. Ma'at não é uma deusa, é um princípio. Representa a ordem cósmica, a verdade, a justiça e o equilíbrio. Tudo em sua civilização, desde a cheia do Nilo até as leis do faraó, era um esforço para manter essa ordem universal. Agora, se a vida era a manifestação da ordem, o que era a morte? Exato. A morte era o caos definitivo, a maior ameaça para Ma'at. Para os egípcios, morrer não era o fim, era o início de uma perigosa jornada através do Duat, o submundo. Um reino de escuridão, demônios e provações que podiam destruir sua alma para sempre. Diante de tal ameaça, eles não podiam deixar nada ao acaso. Precisavam de um mapa, um guia, um conjunto de instruções precisas para navegar esse território perigoso, e é aqui que os papiros entram em cena. Não eram simples papéis. Eram tecnologia sagrada, receptáculos de conhecimento divino que continham o poder da palavra escrita. Pensem nos escribas não como simples secretários, mas como os programadores dessa realidade. Eram uma elite que dominava a linguagem dos deuses, os hieróglifos. Acreditavam que escrever o nome de algo era dar-lhe existência e poder. Por isso, escrever os feitiços e os guias corretos era, literalmente, criar um caminho seguro para a eternidade. A obra-prima dessa tecnologia da alma é o que hoje conhecemos como o Livro dos Mortos. Mas esse nome é uma invenção moderna e, francamente, um tanto tétrica. Os próprios egípcios o chamavam de livro para sair ao dia. Um título muito mais otimista, não acham? Não era sobre a morte, era sobre a continuação da vida. Este livro não era uma bíblia com uma única versão. Era uma coleção personalizável de feitiços, hinos e senhas mágicas que uma pessoa podia comprar e levar para a tumba. Era, em essência, seu guia de viagem e seu passaporte personalizado para superar os desafios do além. Um verdadeiro kit de sobrevivência espiritual. Um dos primeiros e mais importantes desafios era o julgamento de Osíris na Sala das Duas Verdades. Aqui o coração do falecido, que para os egípcios era a sede da inteligência e da consciência, era pesado numa balança contra a pena de Ma'at, a pena da verdade. Um momento de tensão cósmica. Se seu coração pesasse mais que a pena, significava que estava carregado de pecados, de mentiras, de ações contra a ordem cósmica. E o castigo era terrível. Seu coração seria jogado para Amit, uma criatura aterrorizante com cabeça de crocodilo, torso de leão e traseira de hipopótamo. Ela devoraria sua alma e você deixaria de existir para sempre. Então, como se certificar de que seu coração fosse leve como uma pluma? É aqui que entra o hack. O Livro dos Mortos incluía um feitiço crucial conhecido como a confissão negativa. O falecido não confessava seus pecados. Ao contrário, recitava uma longa lista de coisas ruins que não havia feito. Era uma declaração de inocência proativa? Recitavam frases como não cometi injustiça contra as pessoas, não maltratei o gado, não roubei, não matei ninguém. Não se tratava apenas de mentir. Tratava-se de usar o poder da palavra falada, da magia, para alinhar sua essência espiritual com o princípio de Ma'at no momento mais crítico de sua existência. Mas o julgamento não era o único obstáculo. O Duat estava cheio de guardiões demoníacos, portais de fogo e serpentes gigantes. Cada um desses perigos exigia um feitiço específico do livro. O falecido precisava saber o nome secreto do guardião de uma porta para poder passar. Saber o nome dava poder sobre a criatura.
Por exemplo, um feitiço podia começar assim: ó, você guardião da porta cujo nome é aquele que vive das serpentes, eu te conheço e conheço seu nome. Abra-me passagem. Era um sistema de senhas cósmicas. O conhecimento era literalmente a chave que abria as portas da eternidade. Um conceito incrivelmente avançado para sua época. O livro também continha feitiços para se transformar. A alma podia se converter em um falcão para voar sobre os perigos, em um crocodilo para navegar os rios escuros, ou até mesmo em uma flor de lótus para renascer a cada manhã com o sol. Era uma caixa de ferramentas de metamorfose espiritual para se adaptar e sobreviver no além. O objetivo final era chegar aos campos de Arur, o paraíso egípcio. Uma versão idealizada do Egito com campos férteis, rios de águas cristalinas e sem sofrimento. Lá, a alma justificada viveria eternamente em um estado de bem-aventurança junto aos deuses. O hack havia funcionado. A morte havia sido vencida. Agora vocês poderiam pensar que esta tecnologia da alma era apenas para os faraós. Mas não. Embora as versões mais luxuosas e completas fossem para a realeza, qualquer pessoa com meios suficientes podia encomendar seu próprio livro para sair ao dia. Isso democratizou em certa medida a possibilidade da vida eterna. A magia e a poesia não se limitavam à morte. Elas impregnavam cada aspecto da vida egípcia. Os mesmos papiros que continham os segredos da eternidade também guardavam os sussurros do coração humano. Foram encontrados poemas de amor, de uma beleza e uma modernidade surpreendentes, escritos há mais de 3.000 anos. Um poema diz: "O amor por você está misturado em meu corpo como o sal na água." Que imagem tão poderosa! Mostra que, apesar de sua imponente civilização e seus deuses complexos, eram pessoas como nós. Sentiam, amavam e desejavam com a mesma intensidade. A literatura era sua forma de expressar essa humanidade. Até sua medicina era uma fusão fascinante de ciência e magia. Os papiros médicos, como o famoso papiro Ebers, contêm centenas de diagnósticos e remédios para doenças. Descrevem cirurgias, tratamentos dentários e o uso de plantas medicinais de uma forma surpreendentemente empírica. Mas, junto a uma receita para um creme para a pele, vocês podiam encontrar um encantamento para expulsar o demônio que causava a doença. Para eles não havia contradição. O corpo e o espírito estavam conectados. Curar exigia tratar tanto o plano físico quanto o mágico. A palavra era um ingrediente tão importante quanto o mel ou as ervas. Eles tinham feitiços para quase tudo. Para proteger um recém-nascido, para assegurar uma boa colheita, para ganhar em um jogo de tabuleiro ou até mesmo para fazer alguém se apaixonar por você. A magia, através da palavra escrita e falada, era o sistema operacional subjacente de sua realidade cotidiana. Era sua forma de impor ordem em um mundo incerto. Os contos e as histórias também eram uma parte fundamental de sua literatura. Narravam as aventuras dos deuses, as façanhas de heróis e fábulas com animais que falavam. Essas histórias não eram apenas entretenimento. Transmitiam valores morais, explicavam o funcionamento do universo e reforçavam o conceito de Mahat. Por exemplo, a história de Osíris, assassinado por seu irmão, Sete, e ressuscitado por sua esposa Ísis, é a história fundamental do Antigo Egito. Não apenas explica o ciclo da morte e do renascimento, a luta entre a ordem e o caos, mas também estabelece o modelo de ressurreição que todos os egípcios esperavam alcançar. Sua poesia também podia ser profundamente filosófica e às vezes surpreendentemente pessimista. Há textos que exploram a futilidade da vida, a dor da existência e a inevitabilidade da morte. Um gênero conhecido como a disputa entre um homem e seu Ba, sua alma, é basicamente um diálogo sobre o suicídio. Isso nos mostra uma faceta do pensamento egípcio que muitas vezes ignoramos. Não era um monólito de fé cega na vida eterna. Também abrigavam dúvidas, medos existenciais e uma profunda capacidade para introspecção. Sua literatura era o espaço onde podiam explorar essas complexidades do espírito humano. Até seu conceito de alma era multifacetado. Não tinham uma, mas várias partes. Tinham o Ba, que era a personalidade capaz de viajar fora do corpo, e o Ka, a força vital que precisava de sustento na tumba. Sua literatura era o manual de instruções para manter unidas todas essas partes depois da morte. Cada hieróglifo era uma obra de arte em si mesmo. A escrita não era apenas funcional, era estética e mágica. Desenhar um pássaro não só representava o som A, como também continha a essência do pássaro. Por isso, nas tumbas, às vezes mutilavam os hieróglifos de animais perigosos, como serpentes, para que não ganhassem vida. Os hinos aos deuses, como o famoso hino a Aton do faraó Akhenaton, são peças de uma beleza poética incrível. Celebram a criação, a luz e o poder do sol de uma maneira que se sente universal. É considerado um dos precursores da poesia monoteísta
é uma janela para a evolução espiritual da humanidade. Pensem nisso por um momento. Toda esta vasta produção literária, desde feitiços e poemas de amor até tratados médicos e contos, estava escrita em papiro, um material frágil feito de juncos. É um milagre que tenhamos acesso a estas vozes de milênios atrás. Cada fragmento é um tesouro inestimável. O papiro era o disco rígido de sua civilização. Em suas fibras armazenava-se não apenas sua história, mas seu sistema de crenças, suas esperanças, seus medos e, o mais importante, sua estratégia para alcançar a imortalidade. Sem esses textos, as pirâmides seriam apenas montanhas de pedra sem sentido. Os papiros lhes dão seu verdadeiro significado. Assim, quando falamos da literatura egípcia, não falamos apenas de livros antigos. Falamos de uma tecnologia espiritual incrivelmente sofisticada. Um conjunto de ferramentas projetadas para estruturar a vida e desestruturar a finalidade da morte. É uma das façanhas intelectuais mais impressionantes da história humana. Da próxima vez que vocês virem uma múmia em um museu, não pensem em uma relíquia macabra. Pensem em uma pessoa que investiu toda a sua vida e recursos em uma jornada, equipada com o melhor guia que sua civilização pôde criar. Um guia escrito que continha o poder da própria criação. E aqui chegamos ao ponto mais revelador, a verdadeira virada desta história. O hack egípcio para a morte não eram apenas os feitiços ou as senhas que eles recitavam. Essa era apenas a camada superficial. O verdadeiro mecanismo era muito mais profundo e psicológico. Era uma forma de treinamento mental. Ao ler, memorizar e praticar esses textos durante sua vida, os egípcios não só se preparavam para o que viria depois. Eles estavam ativamente moldando sua consciência para enfrentar o maior medo humano. Estavam construindo uma resiliência psicológica diante do terror, do esquecimento e da aniquilação. Pensem nisso como uma forma de meditação guiada ou uma programação neurolinguística ancestral. Ao repetir as confissões negativas, não só se preparavam para o julgamento, mas internalizavam um código moral. Ao aprender os nomes dos demônios, não só obtinham uma senha, mas se confrontavam e dominavam seus próprios medos internos. O livro para sair ao dia era um manual para morrer sem medo. Era uma forma de transformar o evento mais caótico e incontrolável em um processo estruturado, uma jornada com um mapa claro. Dava ao indivíduo uma sensação de agência e controle sobre seu próprio destino eterno. E esse, meus amigos, é um poder psicológico imenso. Assim, a grande revelação é esta. A literatura egípcia era uma tecnologia projetada para hackear a consciência humana. Seu propósito não era apenas guiar a alma depois da morte, mas acalmar a mente antes dela. Era um sistema para alcançar a paz interior diante do abismo do desconhecido. Visto dessa forma, os egípcios não eram tão diferentes de nós. Hoje usamos a terapia, a meditação, a filosofia ou a religião para lidar com nossa mortalidade. Eles usaram a magia, a poesia e o poder da palavra escrita. Diferentes ferramentas, mas o mesmo objetivo fundamental: vencer o medo e encontrar um significado. Seu legado, portanto, não está apenas na Pedra das Pirâmides, mas nesta ideia incrivelmente poderosa. A ideia de que através do conhecimento, da preparação e da narrativa podemos enfrentar os maiores desafios da existência. Eles usaram as histórias não só para registrar sua vida, mas para projetá-la e também para projetar sua morte. A poesia e a magia na cultura egípcia eram duas faces da mesma moeda. Ambas usavam a linguagem de uma forma não literal para afetar a realidade. A poesia buscava tocar o coração humano, enquanto a magia buscava influenciar a ordem cósmica. Mas ambas partiam da crença no poder supremo da palavra. Essa crença é algo que perdemos em grande parte. Vivemos em um mundo onde a linguagem muitas vezes é desvalorizada, usada para desinformar ou simplesmente como ruído de fundo. Os egípcios nos lembram que as palavras têm um poder inerente, que podem construir realidades e moldar nossos destinos. Cada feitiço no livro dos mortos é um poema. Cada hino é uma oração mágica. Eles não faziam uma distinção clara entre o artístico e o funcional quando se tratava de textos sagrados. A beleza da linguagem era uma prova de sua eficácia divina. A estética e o poder estavam intrinsecamente unidos. Pensemos no feitiço 125, a confissão negativa. Sua estrutura repetitiva, sua cadência rítmica, não é apenas uma lista de verificação legalista. É uma peça de literatura oral projetada para ser recitada, para ter um efeito sonoro e psicológico em quem a pronuncia e nos deuses que a ouvem. É um mantra poderoso. Mesmo as ameaças e as partes mais sombrias de sua literatura têm uma espécie de beleza aterrorizante. As descrições dos demônios do submundo são incrivelmente imaginativas. São a prova de uma cultura que não temia olhar para a escuridão, mas que tentava mapeá-la, nomeá-la e, portanto, entendê-la e controlá-la.
O estudo da literatura egípcia nos obriga a expandir nossa própria definição do que é a literatura. Para nós é principalmente arte ou informação. Para eles era uma ferramenta ativa, um dispositivo tecnológico para interagir com as forças invisíveis do universo. Era, no sentido mais literal, um instrumento de poder. Quando os arqueólogos descobriram a tumba de Tutancâmon, não encontraram apenas tesouros de ouro. Encontraram os papiros que deveriam guiá-lo. Para o jovem rei, esses rolos de texto eram provavelmente mais valiosos que todo o ouro de sua máscara, porque eram sua única esperança de navegar a escuridão e alcançar a luz do dia eterno. Esse é o verdadeiro tesouro do Egito. Não o ouro que adornava seus corpos, mas as palavras que esperavam salvar suas almas. Um legado de conhecimento, magia e poesia que continua a nos fascinar e ensinar sobre a condição humana milhares de anos depois que a última de suas vozes se calou. O papiro em si era uma maravilha da tecnologia antiga. Colhido das margens do Nilo, as tiras da planta eram prensadas em um padrão entrelaçado para formar folhas. Era um processo trabalhoso que criava um meio de escrita leve, portátil e durável, fundamental para a administração e a cultura do império. Ao contrário das tabuinhas de argila da Mesopotâmia, o papiro permitia textos muito mais longos e ilustrações detalhadas e coloridas. Essa inovação tecnológica foi um catalisador para o desenvolvimento de formas literárias mais complexas e sofisticadas. O meio, como sempre, influenciou profundamente a mensagem. A escrita hieroglífica, com sua mistura de sinais fonéticos e ideográficos, era complexa de dominar. Isso criou uma classe de escribas altamente respeitada. Ser escriba era um caminho para o poder e a influência. Um famoso texto egípcio aconselhava os jovens: torne-se escriba, para que seus membros sejam suaves e suas mãos macias. A sobrevivência desses textos é um testemunho da aridez do clima egípcio. Em climas mais úmidos, os papiros teriam se decomposto em questão de décadas. O deserto, que os egípcios viam como uma terra de caos e morte, ironicamente tornou-se o guardião de sua imortalidade literária. Os textos das pirâmides, gravados nas paredes das tumbas reais do Reino Antigo, são os escritos religiosos mais antigos que se conhecem. São o antecedente direto do Livro dos Mortos e eram destinados exclusivamente a assegurar a ressurreição do faraó, identificado com o deus Osíris. Mais tarde, no Reino Médio, esses textos evoluíram para os textos dos sarcófagos. A magia da ressurreição já não era escrita nas paredes da tumba, mas diretamente no caixão. Isso refletia uma mudança social. A vida eterna estava se tornando acessível para uma elite mais ampla, não apenas para o rei. Finalmente, no Reino Novo, chegamos ao livro para sair ao dia em papiro. Esta foi a culminação de mais de 1000 anos de evolução teológica e literária. O formato de rolo permitia uma maior personalização e portabilidade, transformando a salvação em um produto que podia ser encomendado, comprado e possuído. A magia egípcia, chamada Heka, não era vista como algo sobrenatural. Para eles, era uma força fundamental do universo, criada no princípio dos tempos para que os humanos pudessem se proteger do caos e do infortúnio. O deus Heka era a personificação desse poder, uma das forças primordiais da criação. Os magos eram frequentemente sacerdotes leitores, treinados nos textos sagrados guardados nas bibliotecas dos templos, conhecidas como Casas da Vida. Essas instituições não eram apenas bibliotecas, mas centros de conhecimento onde os textos mágicos, médicos e científicos eram copiados, estudados e criados. Um aspecto-chave da magia egípcia era a importância da pronúncia correta. Acreditava-se que as palavras deviam ser entoadas de uma maneira específica para que o feitiço funcionasse. O som em si tinha poder criativo. Um erro na pronúncia podia tornar o feitiço inútil ou, pior ainda, perigoso. Os materiais também eram importantes. Um feitiço de amor poderia exigir ser escrito em um papiro com uma tinta especial, usando ingredientes que se acreditava terem propriedades afins ao amor. Depois, o papiro podia ser queimado para liberar o poder do feitiço ou dissolvido em cerveja para que a pessoa desejada o bebesse. A sabedoria egípcia contida nesses papiros teve uma influência imensa nas culturas posteriores. Os antigos gregos, como Platão e Pitágoras, viajaram ao Egito e ficaram fascinados por seu conhecimento. Grande parte do que mais tarde se tornaria a filosofia e o misticismo ocidental tem raízes nas areias do Nilo. Quando a Biblioteca de Alexandria, no Egito Ptolomaico, se tornou o centro do saber do mundo antigo, atuou como uma ponte. Os antigos textos mágicos e religiosos egípcios foram estudados e traduzidos, fundindo-se com a filosofia grega e dando origem a novas correntes de pensamento como o hermetismo.
O personagem de Hermes Trismegisto, ou Hermes o Três Vezes Grande, é um exemplo perfeito dessa fusão. É uma divindade sincrética que combina o deus grego Hermes com o deus egípcio Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Os textos herméticos se tornaram a base do esoterismo ocidental durante séculos. Assim, o software egípcio não se perdeu. Ele se transformou, foi copiado, adaptado, e seus ecos podem ser encontrados em lugares surpreendentes. Desde as práticas da alquimia medieval até as sociedades secretas do Renascimento e o interesse moderno pelo esoterismo. A busca egípcia pela imortalidade através do conhecimento nunca terminou realmente. A ironia final é que, embora seu objetivo fosse a imortalidade individual, o que eles alcançaram foi uma imortalidade cultural. O faraó específico que encomendou um papiro foi esquecido em sua maior parte, mas as palavras que ele escreveu, as ideias que plasmou, sobreviveram e nos falam através dos milênios. Sua literatura foi sua verdadeira máquina do tempo. As histórias de aventura, como O Conto do Náufrago, mostram uma sofisticação narrativa surpreendente. Ela relata a história de um marinheiro que sobrevive a um naufrágio e chega a uma ilha mágica governada por uma serpente gigante e sábia. É uma história dentro de uma história, com temas de destino, fé e o retorno ao lar. Também tinham textos de sabedoria, que são coleções de provérbios e conselhos de um pai para um filho sobre como viver uma vida justa e bem-sucedida, de acordo com Ma'at. São guias éticos e práticos para a vida. Um exemplo são as instruções de Ptah-hotep, que aconselham sobre a humildade, a honestidade e a boa liderança. A poesia do Reino Novo, especialmente, mostra uma notável consciência do indivíduo e da experiência pessoal. Os poemas de amor não falam de alianças dinásticas, mas dos batimentos do coração, do anseio e da beleza da pessoa amada. É um lembrete de que a experiência humana fundamental do amor é atemporal. Um dos poemas pergunta: por que você precisa de suas roupas quando meu amor te envolve? Esta linha, com sua intimidade e audácia, poderia ter sido escrita hoje. Ela nos conecta diretamente com a mente e o coração de alguém que viveu e amou há 3 milênios. Este é o poder imortal da boa literatura. A preservação da identidade era crucial. Por isso, se o nome de uma pessoa era inscrito em todo lugar, em sua tumba e em seus monumentos. Que seu nome fosse lembrado e pronunciado significava que você continuava a existir. Apagar o nome de alguém, como Akhenaton fez com os nomes dos velhos deuses, era o pior ataque possível, uma tentativa de aniquilá-los da história. Os Shabtis eram pequenas estatuetas que eram colocadas nas tumbas. Elas tinham inscrita uma fórmula mágica que as obrigava a realizar os trabalhos agrícolas no além em nome do falecido. Assim, enquanto a alma desfrutava do paraíso, esses serviçais mágicos se encarregariam das tarefas. Um engenhoso truque para a vida eterna. Até sua visão do universo era poética. O céu era a deusa Nut arqueada sobre a terra, que era o deus Geb. Cada noite, Nut engolia o deus do sol, Ra, e cada manhã o dava à luz novamente, em um ciclo eterno de morte e renascimento. Toda sua cosmologia era uma grande narrativa, uma história divina. O deciframento dos hieróglifos no século XIX por Jean-François Champollion, usando a Pedra de Rosetta, foi a chave que desbloqueou este universo perdido. Durante quase 2000 anos, os textos egípcios foram um mistério. Champollion nos devolveu a voz de uma civilização inteira. Antes de Champollion, as pessoas acreditavam que os hieróglifos eram apenas símbolos mágicos ou alegorias. Sua descoberta de que era um sistema de escrita complexo, com componentes fonéticos e semânticos, revolucionou nossa compreensão do Egito e abriu a porta para sua vasta literatura. Então, da próxima vez que vocês enfrentarem um grande desafio ou simplesmente se perguntarem sobre o significado de tudo isso, lembrem-se dos antigos egípcios. Lembrem-se de sua crença inabalável de que o conhecimento, a preparação e a palavra escrita podiam traçar um caminho através da escuridão. Eles nos ensinaram que a civilização não se constrói apenas com pedra e argamassa, mas com histórias, com poemas, com leis e com feitiços. Ela se constrói com a linguagem. Usaram sua literatura para projetar a sociedade perfeita e a vida eterna ideal. Uma ambição que continua tão audaciosa quanto impressionante. Seu mundo estava imbuído de uma narrativa coerente. Do escaravelho que empurra o sol pelo céu à jornada da alma pelo submundo, tudo era parte de uma grande história. E ao entender essa história, cada egípcio entendia seu lugar no cosmos. A literatura lhes proporcionava um mapa da própria realidade. O contraste com o nosso mundo moderno, muitas vezes fragmentado e carente de uma narrativa unificadora, é notável.
A literatura egípcia nos mostra o poder de uma cultura que compartilha um conjunto central de histórias para dar sentido à vida, à morte e ao universo. É um lembrete de nossa própria necessidade humana de significado. Talvez o feitiço mais poderoso que nos deixaram não esteja no livro dos mortos, mas na totalidade de sua produção literária. Um feitiço para a memória, um encantamento contra o esquecimento. Enquanto lemos suas palavras e contamos suas histórias, uma parte de sua civilização alcança a imortalidade que tanto almejavam. Da próxima vez que vocês olharem para o céu noturno, pensem na deusa Nut. Da próxima vez que virem um amanhecer, pensem em Ra nascendo de novo. A literatura egípcia nos oferece uma forma diferente e poética de ver o mundo, uma que não perdemos de todo. Vive nos mitos e metáforas que ainda usamos hoje. O grande legado dos papiros egípcios é a prova de que uma civilização só morre de verdade quando suas histórias são esquecidas. Graças ao trabalho de escribas, arqueólogos e tradutores, as histórias do Egito continuam vivas, prontas para serem decodificadas por qualquer um que se atreva a lê-las. Assim, o verdadeiro hack egípcio não foi uma simples armadilha mágica. Foi uma filosofia completa, um sistema operacional para a consciência que usava a literatura como sua linguagem de programação para transformar o medo da morte em uma jornada significativa em direção à luz do dia. Sua obsessão com a morte era, na realidade, uma profunda e sofisticada celebração da vida. Todo o seu esforço literário e mágico foi projetado para preservar a consciência, a identidade e a vida contra as forças da escuridão, do caos e do esquecimento. Uma luta que, de muitas maneiras, todos continuamos travando. E essa é a magia duradoura de sua literatura. Não reside em sua capacidade de ressuscitar os mortos, mas em seu poder de continuar a nos falar aos vivos para nos lembrar da fragilidade de nossa existência e da importância das histórias que contamos a nós mesmos para dar-lhe sentido. Em conclusão, os papiros do Antigo Egito são muito mais do que relíquias. São o testemunho de uma das primeiras e maiores façanhas da humanidade. A tentativa de mapear o desconhecido, de ordenar o caos e de usar o poder da palavra para construir uma ponte para a eternidade. Espero que esta jornada através da magia, da poesia e da vida após a morte no Antigo Egito tenha parecido tão fascinante para vocês quanto para mim. Demonstra que às vezes, para entender nosso presente e talvez nosso futuro, devemos aprender a ler os segredos do passado mais remoto. Não eram apenas construtores de pirâmides, eram arquitetos da eternidade, e suas ferramentas não eram o martelo e o cinzel, mas a pena de caniço, o papiro e a inesgotável imaginação humana. Seu legado está escrito não apenas em pedra, mas em cada palavra que sobreviveu às areias do tempo. Muito obrigado por me acompanharem nesta aventura intelectual. A curiosidade de vocês é o que torna essas jornadas ao passado possíveis e significativas. Realmente aprecio que tenham compartilhado este tempo comigo. Se vocês gostaram de desvendar este mistério, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nossa próxima jornada. E agora, adoraria ler os pensamentos de vocês. Qual vocês acham que é o hack da nossa era para enfrentar os grandes mistérios? Deixem sua teoria nos comentários.